feliz sábado a todos, que Deus abençoe você, na sua casa, no seu lar, na sua família. Nós estamos começando aqui mais uma Escola Sabatina e que bom que você está aí conosco, nos acompanhando, que você possa fazer seus comentários também. E nós vamos começar louvando o nosso Deus, porque o nosso Deus merece todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Neste momento nós vamos cantar o hino com os pés na terra, mas os olhos têm que estar onde? No céu. Então nós vamos louvar a Deus com este hino, que o seu pensamento nesta manhã especial de sábado esteja nas coisas celestiais, esteja no céu. Seus pés estejam na terra, mas os seus olhos estejam no céu. Amém? Vamos louvar neste momento? Almejamos outro lar, um novo Éden pra morar, pois ficaremos por aqui somente um pouco mais. Esta promessa quero alcançar, custe o que custar, e enquanto espero, sigo confiando no poder que vai me salvar. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou seguindo até encontrar meu Jesus. Reinará o amor, finalmente verei e adorarei o meu Rei, meu Salvador. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou seguindo até encontrar meu Jesus. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou seguindo até encontrar meu Jesus. Nós acabamos de cantar um hino com os pés na terra e os olhos no céu, e fala também da nossa caminhada e do nosso desejo de estarmos no céu. Nós vamos cantar um outro hino agora neste momento, que é 10.000 razões. Com certeza você tem razões para louvar a Deus. Eu tenho. Só o fato de nós estarmos com vida e com saúde já é um grande motivo de nós termos para louvar o nosso Deus. Neste momento, louvo mais uma vez, de coração, porque o nosso Deus, Ele merece todo o nosso louvor e toda a nossa adoração nesta manhã. Minha alma e meu ser, eu irei cantar. Santo é teu nome, Pai. Como nunca cantei, vou louvar. Santo é teu nome, Pai.
E agora chegou um momento muito especial na sua casa, e agora neste momento eu gostaria de convidar a você para que você pegasse aí o seu auxiliar, né, a sua lição da escola sabatina, para que nós juntos pudéssemos estudar neste momento, recapitular tudo aquilo que nós estudamos durante a semana. Pegue a sua lição, pegue a sua Bíblia e deixe também o seu comentário. Vamos aprender juntos, tirar grandes lições deste livro tão especial, que com certeza tem muito a ensinar para cada um de nós. Que Deus te abençoe neste momento através do estudo e da recapitulação que iremos fazer da Palavra de Deus, da lição da Escola Sabatina. Olá, queridos, bom dia, feliz sábado. Que bom estarmos novamente juntos nesta manhã de sábado, adorando a Deus e para participarmos de mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Hoje eu tenho um convidado muito especial aqui conosco, é o pastor Wellington, pastor da nossa igreja. Você já viu ele nas mensagens, nos anúncios, e hoje está conosco aqui na lição. Seja bem-vindo, pastor, obrigado pela sua participação. Novamente o Elias conosco. Elias, mais uma vez, essa gratidão aí, um feliz sábado, que bom que você está aqui. Hoje nós chegamos aí na quarta lição, né, nosso estudo temático da Bíblia durante esse trimestre, e hoje aí o título traz para nós aí a Bíblia, a fonte autoritativa de nossa teologia. A Igreja Adventista ela tem uma teologia, e a gente vai ver aí, no decorrer desse estudo, que a fonte da teologia, aquilo que nós cremos, está na Bíblia. Eu gostaria de, nesse momento, convidar você a fazer uma oração e pedir o Elias para orar conosco. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, agradecemos a Ti, Senhor, pelo Teu cuidado, pela Tua proteção que o Senhor nos concedeu durante essa semana. Agradecemos por mais este sábado também, que o Senhor nos dá, e pela oportunidade também de podermos aqui recapitular mais uma vez as lições aqui que estudamos durante a semana e tirar daqui grandes lições para cada um de nós. Ajude-nos a compreender através do poder do Santo Espírito e também a colocar em prática essas lições tão maravilhosas que o Senhor tem deixado para cada um de nós. São essas bênçãos que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Gostaria de convidar você que está em casa a abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 8, verso 20. Aqui nós temos o verso principal, o tema do nosso estudo nessa semana. Esse verso nos diz assim: a lei que é o testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alma. Isaías aqui falando dos profetas, né, de quando eles falarem do Senhor, devem falar de acordo com a lei e com o testemunho. No estudo desta semana, a gente viu aqui que tem aí cada dia um tema que muitas vezes é usado aí para guiar, para conduzir o estudo da Bíblia, e muitas religiões até usam como base, né, para fixar ali a sua teologia, o seu estudo. Nós veremos, por exemplo, nessa semana, a tradição, a experiência, a cultura, itens que estão ali ligados à Bíblia, mas que sozinhos e isolados não confirmam a Bíblia, né? A Bíblia ela é autoridade porque ela vem de Deus. Gostaria de primeiro pedir aqui a participação do nosso pastor, o pastor Wellington. Essas fontes, pastor, até que ponto elas podem nos ajudar na compreensão da Bíblia? Primeiramente, bom dia, feliz sábado. Seria muito bom termos aqui a Sandra, uma representação de uma mulher, mas ela não pôde estar conosco e por isso seja muito bem-vindo. É interessante que as fontes são extremamente importantes, mas algumas vezes nós deixamos que as fontes suplantam a parte mais importante da Bíblia.
Algumas vezes eu uso a minha experiência pessoal ou a cultura, e aí eu quero definir o meu conhecimento teórico, teológico, diante dessas fontes. E é interessante que a lição dessa semana vai falar exatamente que essas fontes são importantes, a experiência, a cultura, a tradição, mas a Bíblia tem o seu lugar, e ela precisa estar onde ela deve estar no nosso coração, no nosso dia a dia. Com certeza, pastor. Elias, a nossa lição aí na parte do domingo traz para nós a primeira dessas fontes, que é a tradição. Algumas pessoas dizem assim, a tradição é coisa do passado, deve ser desprezada, não tem mais nenhuma validade. Já outros não, devemos considerar a tradição importante. E aí, para a gente poder entender a Bíblia, como é que fica a tradição? Bom dia a todos, feliz sábado. É muito bom estarmos mais uma vez aqui com vocês, para podermos estudar aqui, meditar um pouco na palavra de Deus. E respondendo a sua pergunta, Lúcio, é o seguinte: existem tradições que são boas, existem também tradições que são ruins. Nós temos até na própria igreja mesmo, tradições com relação, tem pessoas assim que elas chegam na igreja, antes delas chegarem na igreja, elas pegam e se ajoelham para orar, e aí um vai vendo o outro fazendo e vai fazendo dessa forma, se torna uma tradição. Temos outras tradições também, que eu coloquei aqui na parte de domingo, falando sobre a doxologia também, tem um momento específico ali, um momento de louvor, aí quem vem na plataforma fica de joelhos, então nós vemos várias tradições. E tem tradições também familiares também, tradições familiares que você chega assim, e você chega nos seus parentes, seu pai, sua mãe, toma bênção ali, eles falam, Deus te abençoe, então isso aí também é uma tradição. Então tem tradições boas e tradições ruins. E o que nós temos que tomar cuidado, que eles são orientados para cada um de nós, é o seguinte, que a tradição ela não deve invalidar a palavra de Deus. Lá em Marcos 7, versículo 13, fala muito bem disso, é destacado, até destaquei aqui. Temos que tomar muito cuidado, porque a tradição ela pode invalidar a palavra de Deus, tirar toda a validade. Infelizmente hoje, se falando de religião, de denominações, de igrejas, infelizmente a tradição ela tem tomado o lugar da palavra de Deus. Então isso aí é o grande problema. A tradição ela é ruim a partir do momento que ela é contrária à palavra de Deus. Se você faz alguma coisa, tem alguma prática, mas você não encontra na Bíblia que aquilo ali é errado, então não tem nenhum tipo de problema. Mas se por acaso o que você está fazendo está dentro da Bíblia ali, mostrando que aquilo ali é errado, então nós devemos abandonar. Porque aí a tradição está invalidando a palavra de Deus na minha vida. Então é uma coisa que nós devemos tomar muito cuidado. A tradição é um costume, que vai sendo transferido de uma geração para outra geração, vai sendo praticado. O pastor Jesus teve muito esse problema quando ele veio, porque quando ele chegou para começar o seu ministério e começa a exercer esse ministério, ele enfrentou muitas tradições. Como Elias colocou, o problema é que essas tradições, na maioria delas, elas se igualavam até superior à Bíblia, não é isso a palavra de Deus? Os judeus mesmo, eles faziam através da oralidade, a tradição oral. Então muita coisa, além da Bíblia, era passada de pai para filho, de filho para pai. E aí quando Jesus chega, o problema foi claro. Aquelas pessoas pegaram essa tradição oral e igualaram com a Bíblia. Não, meu pai falou, é assim. Eu até sempre digo que é mais ou menos a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, morri assim. Não, se meu pai fez, se ele passou para mim, então é assim, tem que ser assim. E é interessante que o combate que Jesus fez, ele quis trazer as diferenças entre religião e religiosidade e princípio e tradição. O que é tradição? Aquilo que eu aprendi dos meus pais, que podem ser coisas boas ou coisas ruins, mas eu continuo usando. O que é princípio? Princípio, ele não muda de acordo com a cultura, ele fica. Então, quando Jesus questionou os próprios fariseus no encontro que eles teve com esses da classe religiosa, Jesus sempre combatia exatamente essa situação. Olha, isso é princípio ou é um costume? Princípio não muda de acordo com o tempo. Costume é mudar de acordo com o tempo. Algumas vezes, aí Jesus entra no versículo 13,
Eu gosto muito desse texto aqui de Marcos, que diz assim: invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Então eles estavam fazendo muita coisa. Por quê? Algumas vezes nós fazemos até com sentimento bom, achando que aquilo é bom. Nós vamos ao culto todos os sábados, nós criamos um costume, isso se torna uma tradição, mas algumas vezes a gente faz por fazer. Acaba entrando uma religiosidade. Eu faço porque eu já tenho o costume, não porque que realmente precisa ser feito. Então Jesus veio combater o que é princípio, o que é tradição, o que realmente é a religião pura, vívida do amor, ou o que é religiosidade, fazer por fazer. A tradição em si não é ruim, não é porque é tradição que você vai descartar, mas a necessidade de nós observarmos se isso não está sendo apenas um ritual, né? Então, eu já vi, por exemplo, numa roda de colegas de trabalho, por exemplo, vamos orar o Pai Nosso, eu oro o Pai Nosso, e depois ali cada um saiu para beber, para ir para a festa, e assim, perde o sentido, né? Então, realmente, a gente precisa ver se a tradição ela está contribuindo para nos aproximar de Deus. Uma outra fonte externa que o nosso guia de estudos traz aqui na segunda-feira é a experiência, né? Será que eu posso validar, será que eu posso observar a Bíblia ou a minha conduta religiosa unicamente com base na minha experiência, naquilo que eu vivi, naquilo que eu vivo na igreja? Será que dá para conduzir dessa forma? Então, é extremamente importante, né, a experiência. Não é à toa que quando nós vamos olhar Abraão e outros homens, a gente inspira através da experiência deles. Mas eu sempre digo que nós precisamos ter a nossa própria experiência de fé. Qual é o problema? Nós estamos vivendo num mundo hoje, muito sentimentalismo, né? Então eu preciso sentir para saber que Deus existe. Se eu não ler a Bíblia hoje, não sentir um negócio, a Bíblia não é a verdade. Então nós ficamos muito presos a essa experiência. E algumas vezes a gente não tem essa experiência, então a gente anula a fé, a palavra de Deus, anula as suas verdades, então a gente cai num problema. Então tem que ter o equilíbrio. Elias, e aí, a experiência nos leva até onde aí para a gente basear o nosso estudo da Bíblia? A experiência é muito importante, assim como o pastor falou, né? Eu achei muito interessante, porque nós precisamos ter uma experiência real com Deus. Todos nós precisamos ter uma experiência. Nós não precisamos nos basear na experiência de outras pessoas, porque a partir do momento que eu tenho uma experiência real com Deus, aí eu vou sentir de fato, né, o que Deus ele pode fazer na minha vida. E eu vou falar, até quando eu for falar, ou testemunhar, ou pregar, falar para outras pessoas, eu vou falar com mais convicção. Em vez de eu contar a experiência que outra pessoa teve em uma certa situação, eu conto o que realmente eu vivi. Eu mesmo já ouvi várias mensagens de vários pregadores, né? É muito bonito quando você vê uma pessoa contando a experiência, né? É forte também. Mas quando a pessoa ela conta a experiência dela própria, mesmo que eu dê uma coisa assim, muito, assim, que eu vejo ser muito mais marcante. E a experiência, ela é algo assim que realmente tem que ser baseado na palavra de Deus, né? Porque muitas das vezes o inimigo ele usa de todas as formas para tentar bagunçar, né, as coisas de Deus, para que você faça de alguma coisa errada, faça as coisas erradas. Então hoje, infelizmente, muitas das vezes pode acontecer a pessoa pegar e falar assim: não, eu tenho muita experiência, isso já aconteceu comigo, então se você fizer isso vai acontecer da mesma forma, e nem sempre acontece. Né? Até eu falo assim, a gente até aconteceu assim da gente ter reuniões na igreja para um certo tipo de programação e a gente definir lugar, né? Aí você, vamos fazer fora, vamos fazer dentro da igreja. Aí a gente mesmo assim da direção, né? Às vezes a gente fala assim: olha, eu já tive experiência, né? Que isso aqui não funcionou muito bem. Só que quando a gente pegou e fez dentro da igreja, né? Que no caso na reunião que eu me lembro que o problema era ser feito dentro da igreja, foi maravilhoso. Então a experiência, muitas das vezes, nem sempre a gente tem assim, ela vai acontecer da mesma forma, então isso pode atrapalhar muita coisa na nossa vida também. A experiência ela não pode contradizer o que está escrito, né? Então isso que a lição nos chama a atenção. A experiência é importante, mas quando ela contradiz a palavra, então eu tenho que deixar a experiência de lado. Eu gostaria de ler aqui o último parágrafo aqui na parte de segunda-feira que colabora exatamente com isso aí que você colocou, pastor. Diz assim: as experiências podem ser muito enganadoras,
biblicamente, a experiência precisa ter sua esfera apropriada, deve ser influenciada, moldada, interpretada pelas Escrituras. Então, a minha experiência ela é importante, desde que ela esteja fundamentada nas Escrituras. Essa semana eu vi um vídeo até de uma igreja pentecostal, mas um cantor disse que ele teve uma experiência com Deus, e ali na sua experiência com Deus ele disse que quando ele estivesse cantando, a igreja deveria dar 40 pulos, e aí ele ia receber a bênção de Deus. E ele cantou ali em uma determinada igreja, e levou a igreja a dar 40 pulos. Depois o pastor assumiu o culto e ali de forma branda o repreendeu e chamou a igreja a analisar a questão. Irmão, se alguém vai lá e tem a sua experiência com Deus e diz que deve dar um tapa no seu irmão, você vai chegar aqui na igreja e fazer isso? Então as nossas experiências também são importantes para a nossa fé, para a nossa compreensão da Bíblia, mas deve sim estar validada aí na palavra de Deus, né? Deve ser assegurada na palavra de Deus para que ela possa nos abençoar, senão pelo contrário pode ser utilizado pelo inimigo para nos afastar de Deus. E outra coisa também interessante, Lúcio, já que você falou dessa questão aí, é porque Deus, ele trabalha com cada pessoa, o Espírito Santo ele trabalha com cada pessoa de uma forma diferente. Às vezes aquela situação que você passa, que o pastor passa, aquilo não vai servir como experiência para mim. Deus, o Espírito Santo ele vai trabalhar comigo de outra forma. Por quê? Porque eu vou aprender de outra forma totalmente diferente, porque eu sou diferente de cada um de vocês. Então, cada um de nós, o Espírito Santo trabalha de uma forma diferente. Às vezes, a minha experiência que eu tenho com Deus, ela não vai servir tanto para poder te ajudar, porque Deus, o Espírito Santo quer trabalhar com você, com o pastor, de forma diferente. Mas essa questão da experiência, pastor, tem também um detalhe importante, que às vezes as pessoas dizem assim, né? Eu já tenho 30 anos de fé, já tenho 30 anos de igreja, isso é tudo, isso está bom. É assim mesmo? Algumas vezes nós nos prendemos à experiência e entra aquela questão do achismo. Eu acho que eu sei tudo, já vivi tudo, já tenho experiência suficiente. E nós percebemos que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui da Bíblia, né? 2 Coríntios 11, 1-3, no finalzinho Paulo vai dizer assim, cuidado, porque assim como Satanás enganou Eva, ele pode enganar você. Talvez a gente possa cair na compreensão do seguinte, eu sou 30, 40 anos adventista. Eva não sei quantos anos lá teve o relacionamento com Deus, mas dois fatores que favorecem Eva muito mais do que nós. Primeiro, a experiência que ela teve foi real com Deus. Ali, eu não tenho essa experiência real de ver Deus na minha frente. Segundo, eles não tinham pecado. Então, o meu pecado afeta nessa experiência com Deus. E segundo, o meu relacionamento não é real. Então, eu tenho que tomar o cuidado, porque Eva tinha esses dois ao seu favor e caiu. E ela diz, o texto diz muito claro, quando Paulo diz assim, ela enganou Eva com astúcia. Então, ela é astuta, ela é esperta. E se nós achamos que a nossa experiência é suficiente para afirmar a minha fé, infelizmente eu vou cair como uma casa que foi construída na areia. Temos que crescer, né? A cada dia é um crescimento. Eu acredito assim que a gente nunca deve estar satisfeito com a nossa condição espiritual. E se falamos de experiências que já passamos, a gente tem cada dia crescer, e esse crescimento ele vai nos fortalecendo também a cada dia. É necessário termos uma experiência, né, com Cristo, um encontro com Cristo a cada dia. A lição de terça-feira traz para nós aí um desses outros itens, e esse traz bastante confusão, às vezes, nas pessoas, né, que é a cultura. Como entender, como interpretar a Bíblia através da cultura. E às vezes, em determinada região, em determinado país, os membros ali fazem tal coisa, e as pessoas, não, mas lá em tal país é assim, porque aqui não pode. Então, a cultura aí tem sido um dos grandes questionamentos de interpretação da Bíblia. Já que temos um universitário aqui, vamos começar com o pastor, pedindo a colaboração dele nesse item. Eu nasci na igreja e convivi quase toda a minha vida no Brasil, mas em 2014 eu tive a oportunidade de ir na África. E quando você tem um choque cultural, você começa a se perguntar de muitas coisas que você acreditava que era um princípio e não era. Então, um princípio que eu achava que era a roupa.
igreja, culto de manhã no sábado tem que ser de calça social, homem. E aí quando eu cheguei no sábado pela manhã na África, o ancião chega de bermuda. E eu fiquei constrangido, fiquei olhando aquela situação, mas não é possível, um ancião de bermuda, né? Imagina você aí, nesse sábado nós estamos aqui nessa transmissão e o Lúcio aqui de bermudão compartilhando com a gente a lição. Então eu fiquei assustado, eu falei assim, mas não é possível. Mas aí a primeira coisa, eu fui olhar como eles estavam olhando aquela situação. E eu percebi que eles estavam agindo de forma natural. Eu que estava abalado. Então, ao final, fui conversar com ele e a gente percebeu que era a cultura deles. Aqui nós vamos entrar em diversas discussões, né? O povo gosta de discussão, o disse-me disse, o que pode, o que não pode. Eu só queria voltar à introdução que eu disse. Nós temos que entender o que é cultura, o que é tradição, o que é princípio. Então, quando nós vamos a uma cultura diferente da nossa, nós vamos perceber muita coisa diferente, que algumas vezes a gente achava que era certo, que era... Não, se fizer assim é errado. E aí a gente olha e vê a pessoa fazendo. Então, o princípio, independente da cultura, independente da época, é aquilo. Cultura não, muda-se com o seu devido tempo, com a sua localidade, com a sua região. Então, a alimentação muda. Então, é interessante que, por exemplo, o princípio que nós temos de alimentação, que animais imundos nós não podemos, temos que se abster. Então isso vale tanto aqui como na África, como no Japão, na Ásia, mas a alimentação é diferente. Não sei quantos já, deixa até seu comentário aí, se você já conheceu uma cultura diferente. E uma das coisas que a gente percebe claramente a diferença é na alimentação. Então nós gostamos do arroz e o feijão, e outra cultura gosta de um outro alimento, dentro daquilo que é princípio. Então muita coisa muda-se, mas o princípio permanece. Então, quando eu dei o exemplo de roupa, a gente acha que roupa X e roupa A é o princípio. E, na verdade, o princípio que nós temos através da palavra é modéstia. Então, eu, na minha cultura, inserido na minha região, em determinado lugar, aquilo é modesto, eu estou portando de forma modesta? Se sim, então eu estou cumprindo com o princípio. Elias, já passou por esse problema lá na sua igreja, lá no Serraneiro, a cultura, já te questionaram em relação à cultura, por que pode isso num lugar, o outro aqui não pode? Sim, a gente até vê, eu já fui também, já fui em outros lugares, na verdade o pastor foi bem longe, né? Foi na África, mas eu fui no sul e a gente já vê que é diferente no sul do Brasil. Né? Então a gente já vê algumas coisas ali que são diferentes. No sul, pelo menos uma das coisas, eu fui ali para o lado de Santa Catarina, para aqueles lados ali, e eu vi que o pessoal eles gostam bastante de doce, né? Eles já começam o café da manhã assim, e aquela mesa. Às vezes na casa a gente faz uma coisa assim mais simples, não, mas eles fazem aquela mesa toda bonita. Aí você vai visitar um irmão da igreja à tarde assim também, eles fazem outra mesa bonita assim também, sabe? E aí eu já percebi assim que isso é algo diferente que a gente não está muito acostumado por lá de cá também, né? E a gente enfrenta assim a questão, a gente muito dentro da igreja, a gente enfrenta a questão do vestuário, sabe? É uma questão muito complicada, porque temos uma grande dificuldade, porque nós temos uma cultura, eu acredito que isso é no Brasil, no mundo inteiro, né? Temos aqui uma questão que é muito forte, que é a questão da sensualidade, tanto para homens quanto para mulheres. Então a gente enfrenta essa dificuldade, né? A outra cultura também que nós temos aqui também é a idolatria. No passado era idolatria e hoje continua sendo idolatria também, um problema que nós temos. Uma dificuldade muito grande. Então nós temos que aprender, porque a cultura, o que é cultura? São hábitos sociais que a gente cultiva. Então o que a gente precisa fazer? Com a ajuda de Deus, do Espírito Santo de Deus, a gente precisa aprender a cultivar coisas boas. Né? Porque existem muitas coisas boas. Assim como existem bons alimentos, boas coisas para a gente poder ver, né? Tem muitas coisas boas para a gente cultivar dentro da palavra de Deus. No mundo também tem muitas coisas boas, né? Por que a gente vai escolher só aquilo que é ruim? E dentro do meio cristão a gente precisa aprender isso, porque a gente tem uma grande responsabilidade. Deus, na sua palavra, ele fala assim que nós somos o sal e que nós somos luz. Então nós precisamos trazer algo diferente para o mundo.
né? Então, se nós estamos pegando a cultura do mundo e trazendo para cada um de nós, então, na verdade, somos nós que estamos sendo moldados, e não o que nós aprendemos que está moldando a nós e as outras pessoas ao nosso redor. Nós sempre conversamos com alguns casais, e a gente tem a dificuldade, por exemplo, no casamento, quando os dois eles têm um choque cultural. Um recebeu uma cultura de casa, o outro recebeu outra cultura, e agora eles querem criar uma cultura, não, a minha que está certa, não, é a sua. E isso acaba tendo muitos relacionamentos destruídos, infelizmente. Então, acho que quando nós olhamos nesse aspecto da fonte aí da cultura, nós precisamos entender que nós temos que ser tolerantes em relação à cultura diferente da minha, e ao mesmo tempo eu preciso entender que eu também não posso ser moldado conforme a cultura. 1 João no capítulo 2 vai dizer isso: não ameis o mundo e aquilo que há no mundo. Então nós temos que ter o equilíbrio, a tolerância de entender e compreender o outro, mas ao mesmo tempo eu não posso me deixar ser moldado pela cultura local. Ah não, eu sou assim porque a cultura é assim, então eu vou ser assim. Não é bem assim também. Nós somos moldados de acordo com a nossa cultura, mas nós precisamos entender mais uma vez até que ponto vai o que a minha cultura é sem eu quebrar a palavra de Deus. Novamente, a gente precisa colocar a cultura em confronto com a Bíblia. Nós temos, por exemplo, em nosso país, uma cultura muito forte que é a aliança, né? O símbolo da união no casamento. Não é uma cultura da igreja adventista, é do país, né? Todas as religiões usam, adotam. E não há nenhum problema em os casados usar a aliança. Mas há países, por exemplo, como os Estados Unidos, em que não se usa aliança, não é cultura. Né? Outros países chegam a ser até uma ofensa a Deus o uso da aliança. Então a gente precisa colocar a cultura de acordo com a Bíblia. Se ela não fere os princípios da Bíblia, não há nenhum problema em praticar. Mas se ela fere o que a Bíblia está dizendo, aí é impossível, não é possível a gente praticar. Pessoas às vezes usam, por exemplo, mas nos tempos lá de Davi se dançavam na igreja, e às vezes quer trazer a dança para dentro da igreja. Então era uma cultura da época, um estilo de dança que não se ofendiam, as pessoas não ficavam ofendidas na época, mas hoje aí, infelizmente, determinadas religiões têm levado até o funk, né, o samba para dentro das igrejas. É interessante que você fez lembrar um ponto muito importante que nós precisamos entender na palavra de Deus. Quando a lição vai falar a respeito de cultura, nós precisamos entender tomar até cuidado a forma de interpretar a palavra de Deus. Então a lição mesmo vai nos dizer que a cultura da época era X. Jesus falou para um padrão cultural naquela época. Então, na compreensão da palavra de Deus, nós precisamos entender que a Bíblia, inicialmente, não foi escrita a nós. Foi escrita para uma cultura, para uma época, mas agora que entra, assim, a cereja do bolo. O extraordinário é que o autor da palavra, nós já descobrimos algumas lições, é Deus. E por isso, por mais que foi inserida, escrita numa cultura, ela consegue atingir todas as outras culturas. Nós estamos aí há mais de 2000 anos da palavra, e tem coisas que a gente olha e fala para os nossos dias. Então nós temos que entender, no ponto de interpretação bíblica, nós precisamos chegar à conclusão de que precisamos compreender a cultura daquela época, mas também não achar que a Bíblia foi escrita para aquele momento. Não, a Bíblia foi escrita para aquela época, aquela cultura, a minha cultura é diferente. E aí a gente acaba tirando a autoridade da Bíblia. E o problema também, Lúcio, como também a lição vem trazendo, é porque se nós estudarmos no Antigo Testamento, a cultura ela serviu para corromper o povo de Deus. Então a cultura hoje, por mais que tenha algumas coisas boas, ela é uma cultura pecaminosa também, né, que o inimigo pode usar para nos corromper. Só que não quer dizer que a gente vai se isolar, até que na Bíblia, na lição, vem falando que a gente não deve se isolar, né, que a gente deve ensinar aí os princípios, né, da palavra de Deus para as pessoas, e a gente deve sim participar, ter contato com as pessoas, porque muitas vezes se eu vou num lugar que as pessoas estão fazendo determinado tipo de coisa, eu não vou, por causa que eu me acho melhor do que aquelas pessoas, eu sou mais sã, tá? Porque eu tenho algumas coisas que eu aprendi, eu não posso ir ali.
Então nós precisamos tomar muito cuidado com a cultura, porque o inimigo, através da cultura, ele tenta nos iludir também, né, para nos levar para o mal. Porque a cultura também, se nós somos permitir que a cultura do mundo faça parte da nossa vida, você vai enfraquecer a nossa fé também. É interessante porque Jesus diz, né, não ameis o mundo, ou seja, não viva conforme os padrões do mundo, mas ao mesmo tempo ele nos deixa um conceito, seja a luz no mundo. Ou seja, eu não posso viver uma vida de asceticismo. Não, então agora eu vou viver nos montes, vou ficar só orando, porque a cultura vai me afastar de Deus. Então eu tenho que buscar através, aí entre as outras fontes, né? Através da experiência com Deus, através das tradições que Deus deixou, dos seus princípios, entender o que eu posso seguir na cultura ou não. Nós vamos avançar aqui. Quarta-feira traz para nós aí um dos outros temas aí para a gente, de fontes externas em que pode nos apoiar no estudo da Bíblia. E aqui na quarta-feira nós temos a razão. Nós sabemos que nós, seres humanos, nós somos razão e emoção. E eu não posso falar só pela emoção, porque ela vai me levar a ter, de repente, o sentimento ali de chorar, de contrição, mas vai passar e vai ficar por aí. Eu tenho que levar também a razão, mas somente a razão é perigoso, né? Porque se eu levo só a razão, a reflexão, a repreensão ali na razão, e eu deixo de ter a emoção, também pode não contribuir, não colaborar para a minha compreensão da Bíblia. Nosso guia de estudos aqui na nota de rodapé até faz um comentário do ex-presidente americano Thomas Jefferson, em 1743, 1826, ele fez uma nova versão do Novo Testamento ao seu modo, né, e a sua razão. E ali nessa nova versão, baseado na sua razão, ele excluiu todos os milagres de Jesus que foram. Isso aqui não tem como ter sido realizado, não tem por que eu acreditar nisso e excluiu. Então isso mostra para nós, pastor, que a razão sozinha não pode nortear, conduzir o nosso estudo da Palavra de Deus. É interessante esse exemplo da lição, Lúcio, porque algumas vezes aquilo que nós não concordamos com a nossa razão, com o nosso jeito de pensar, a gente facilmente rejeita. Então, muitas vezes a razão nos leva para longe de Deus. É claro, porém, que a Bíblia ela tem o seu padrão, a sua razão. Não é à toa que, por exemplo, Rodrigo Silva vai dizer a respeito de fé. Ele diz que fé sem razão é uma fé cega, um fideísmo. E nós, como cristãos adventistas, a nossa fé ela é baseada na razão, nas evidências que Deus deixou. Então, a nossa razão é possível fazermos o uso dela, mas tem que ter a submissão através da palavra de Deus. Obrigado, pastor. E Elias, então se a gente pegar aí, por exemplo, como fez ali Thomas Jefferson, nos milagres de Jesus, e excluir, a gente vê que realmente não é um guia seguro, não é isso? Para a gente poder interpretar a Bíblia somente, exclusivamente a razão. Sim, com certeza, Lúcio, é porque a Bíblia, né, ela é cheia de citações que realmente a gente pode ver que são irracionais, né? A gente pode ver quando Deus ele pede para Abraão para ele oferecer o seu próprio filho, né, como sacrifício. Abraão já tinha provado para Deus o tanto que ele era fiel, né, a fé que ele tinha. Por quê? Porque ele já tinha saído da terra, da parentela, né, de onde é que ele morava, ali, com todo o conforto, com toda a sua vida estabilizada ali, para um lugar que Deus falou assim, ó, eu vou te mostrar. Deus falou assim, ó, você vai chegar em tal lugar e lá vai ser assim, assim, assado. Não. Deus falou assim, ó, você vai e eu vou te mostrar, né, para onde realmente eu quero que você vá. Então a gente vê várias citações, né, com relação também à oração, porque que Deus ele pede para cada um de nós orar, falar com ele, sendo que ele sabe de todas as coisas, ele é onisciente e ele sabe de todas as coisas. Então a gente vê muitas citações na Bíblia que realmente não tem razão, né? Mas a gente precisa fazer o quê? Obedecer. Entra o que o pastor acabou de falar, a questão da submissão. A submissão, até a própria lição fala que a submissão ela leva à prática da obediência. Então Deus ele quer que nós sejamos o quê? Obedientes à sua palavra, mesmo que não tenha a razão que ele está pedindo para cada um de nós, porque nem tudo que ele pede para cada um de nós tem razão para o ser humano. E se a gente dá todo o milagre de Deus, todos os milagres, né, aqui na Bíblia, né, a gente já está tirando ali
realmente toda a validade da Bíblia e do poder que Deus tem, e até dele como sendo Deus. A gente está querendo humanizar a Deus. Na minha condição, eu não tenho condição de fazer isso aqui, né? Então Deus também não tem. Deus ele é muito diferente de cada um de nós, né? Ele é poderoso, ele é Deus, né? Nós estamos chegando ao final do nosso estudo. Nosso guia aqui na parte de quinta-feira, ele traz para nós que o principal princípio de interpretação da Bíblia é a própria Bíblia. O primeiro parágrafo traz, na segunda metade aí do parágrafo, diz assim: a Bíblia tem autoridade superior à tradição, à experiência, à razão e às culturas humanas. Somente a Bíblia é a norma pela qual todo o restante precisa ser provado. Conforme já dissemos aqui no nosso estudo, que a tradição, a experiência, a cultura, a razão tem a sua importância, tem a sua participação, mas o principal guia para estudar a Bíblia é a própria Bíblia. Posso me utilizar de comentários bíblicos, posso utilizar dos livros do Espírito de Profecia, mas o principal livro deve ser sempre a Bíblia. Não é isso mesmo, pastor? Eu gostei muito de uma fala do Elias, uma palavrinha que talvez, se eu fosse resumir a lição dessa semana, em uma palavra eu resumiria em submissão. Quando eu entendo que a minha experiência, a cultura, a tradição precisa estar submetida à palavra de Deus, a palavra toma o seu devido lugar. Só que, infelizmente, algumas vezes nós rejeitamos. Até na lição da parte quarta, quando diz a respeito do iluminismo, a essência ali, onde surgiu a razão, foi um momento também, quando nós olhamos na história, que as pessoas deixaram de crer na palavra de Deus. Então, quando eu exalto a razão acima de tudo, eu diminuo o papel e a função da Bíblia. Então, assim como você disse que é importante, ao fazer um sermão, estudar o comentário, o Espírito de Profecia, só que ambos precisam estar submetidos à palavra de Deus. Então, a minha vida precisa estar submetida à palavra de Deus. Quando eu não submeto, então eu não aceito. Aí entra a história de Thomas novamente. Ele não aceitou porque ele não quis submeter algumas coisas que talvez na mente dele era irracional. Então, a palavra de Deus precisa ter o seu lugar. Ela é a única norma e regra de fé, e deveria ser, assim como Martim Lutero, no movimento da Reforma, diz, somente a Escritura, e nós deveríamos viver somente a Escritura. A nossa igreja ela tem um método, um plano, para que nós possamos estudar a Bíblia toda, todos os dias, o ano todo. Esse método hoje, esse plano é chamado de Reavivados por Sua Palavra. Tem lá o site reavivadosporsuapalavra.org. Lá você vai encontrar vários pastores comentando o capítulo do dia, né? Hoje nós estudamos o Salmo 84. Mas eu acompanho, faço leitura lá de alguns pastores, mas o que me chama a atenção e que eu gosto também é que ele diz assim: olha, comece sempre estudando a Bíblia. A Bíblia é o principal guia. Os comentários aqui podem te auxiliar a entender a Bíblia, mas não substitui a Bíblia. Não leia apenas o comentário e deixe a Bíblia de lado. Então isso mostra para nós, e a Igreja Adventista crê e ensina assim, que a Bíblia é o nosso principal guia, né? Outros, a própria igreja, ela tem um comentário bíblico que é muito interessante, muito bom, auxilia no estudo, mas ela mesma diz que o guia principal é a Bíblia. Eu não posso ler outros livros e deixar a Bíblia de lado. Não é isso, Elias? Eu acho que é assim que a gente precisa conduzir realmente o estudo da Palavra de Deus. Sim, é muito importante a gente estudar a Palavra de Deus, porque é onde a gente encontra aí, né, o princípio da sabedoria, né? Lá em Provérbios 9, versículo 10, fala assim que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a gente precisa realmente estudar a Palavra de Deus, porque esse livro, né, ele revela para cada um de nós qual que é o plano de Deus e o tanto que Ele nos ama, o tanto que Ele se importa com cada um de nós. E o próprio Jesus deixou isso como exemplo para cada um de nós. Para entender questões espirituais, Jesus ele usava qual que era a fonte dele? Era a Bíblia. E nós hoje? Jesus é o nosso maior exemplo, Filho de Deus que veio aqui na Terra para lidar com questões espirituais. Ele usava a Palavra de Deus, nós também precisamos usar a Palavra de Deus como nosso guia, como nossa fonte também. Então isso é muito importante. E o Espírito Santo de Deus ele vai nos guiar. Se nós pedirmos,
Ele vai nos guiar e nos dar entendimento para que nós possamos compreender, né, o que Deus ele tem a dizer para cada um de nós. Então a Bíblia, ela tem que realmente ser usada, mas de forma correta. É um livro para ser estudado. Não é um livro para ser comparado com outros, porque realmente é um livro singular, um livro único, né, e que faz grande diferença na vida daquelas pessoas que usam ela na prática, na vida prática, na vida diária. Isso então, a Bíblia é sempre o nosso guia. Chegamos ao final do nosso estudo. Quero agradecer a participação de vocês, do pastor. Sandra não pôde estar conosco hoje, o pastor assumiu aqui para nos ajudar, o Elias. E gostaria que vocês agora fizessem as suas considerações finais sobre o nosso estudo. Eu acho que o Lúcio não vai me chamar mais não, porque o pastor fala muito, né? Eu queria agradecer essa oportunidade, esse momento especial, pelos seus comentários. Eu gostaria de resumir dizendo o seguinte: algumas vezes nós não tomamos uma decisão para estarmos mais perto de Cristo, porque nós não estamos abertos a aceitar a palavra de Deus como a nossa única regra de fé. Eu já conheci várias pessoas que, quando nós estudamos a Bíblia com eles, eles falaram assim: mas meu pai sempre fez assim, minha mãe, eu sempre fui dessa igreja, então eu sei que é verdade, mas eu não vou mudar. E algumas vezes nós sabemos que a palavra de Deus é verdade, mas isso não tem gerado em nós transformação. Então que a palavra de Deus possa transformar a minha e a sua vida. Amém. Eu quero dizer que tradição, cultura, experiência, tudo isso é muito importante. Mas sem a palavra de Deus, se não estiver em concordância com a palavra de Deus, não faz nenhum sentido. Então tudo isso que nós estamos durante essa semana é importante, são coisas importantes, mas tem que estar em acordo com a palavra de Deus. Se por acaso eu e você estivermos praticando alguma dessas coisas aqui, mas não estiver em acordo com a palavra de Deus, né, a razão também que nós estudamos, nós devemos abandonar essas práticas, né? E Deus te ajude, me ajude também, para que nós possamos a cada dia estudar mais este livro, né, pedir a orientação do Espírito Santo, para que Ele coloque realmente esse desejo, para que as coisas do mundo, que muitas das vezes tomam o meu tempo, tomam o seu tempo também, né, elas não venham fazer realmente sentido na nossa vida, e que somente a palavra de Deus venha fazer todo o sentido, que nós possamos ansiar, ter realmente esse desejo, essa sede. Assim como quando a gente está assim, num dia de muito calor, que você pega e toma aquele copo de água bem fresquinho, né, que você se sente aliviado, você sente vida entrando dentro de você, que nós possamos sentir essa mesma necessidade, sentirmos sede da palavra de Deus. Esse é o meu desejo de oração, que o Espírito Santo coloque esse desejo dentro de cada um de nós. Amém. A Bíblia é a nossa autoridade superior e definitiva quando tratamos da nossa fé e de todas as questões práticas da nossa vida. Pode ter certeza que ela é um guia seguro. A Bíblia é a forma principal com que Deus usou para comunicar conosco os seus filhos. E eu gostaria de, nesta manhã, mais uma vez, apelar para que você pudesse tomar um tempo, todos os dias, para a leitura da Palavra de Deus. É através da leitura da Palavra de Deus, da meditação na Sua Palavra, que nós nos encontramos com Ele. Conforme já dissemos aqui durante todo o nosso estudo, a Bíblia é o nosso guia principal. Por isso, quero mais uma vez pedir a você que dedique um tempo especial todos os dias, para que você possa se encontrar com Deus, para que você possa ouvir a voz de Deus através da sua palavra. Que Ele te abençoe, abençoe você, a sua família neste sábado, continue sendo um sábado de bênçãos no seu lar, na sua casa, em nome de Jesus. Amém. Que bênção, não foi? Mais um sábado que nós pudemos ter a oportunidade de termos aqui nosso amigo Lúcio, Elias, compartilhando conosco aquilo que eles acharam de mais interessante na lição dessa semana.
Muito obrigado, querido amigo, a você que eu ainda não cumprimentei. Feliz sábado, que Deus possa continuar abençoando a sua vida, aí onde você está. Se você está na sala, no quarto, que Deus possa abençoar e cobrir a sua vida de bênçãos, amém? Lembra do compromisso? Lembra do que o nosso amigo Lúcio disse? Que tal você e eu estudarmos a lição, termos um compromisso com a palavra de Deus, dia a dia em nossa vida? Que você possa aceitar esse desafio, para que você realmente possa ter um crescimento espiritual na presença de Deus. Muito obrigado, querido amigo, por cada comentário, por cada ponto que você achou importante e interessante na lição dessa semana. Muito obrigado. Eu gostaria de convidar você neste momento a fechar seus olhos e nós iremos mais uma vez agradecer a Deus por essa oportunidade neste sábado estarmos aqui compartilhando a palavra de Deus. Oremos. Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, pela lição que nós estudamos. Que possamos entender que, apesar das fontes que temos, a maior fonte de todas é a Tua Palavra. Que a Tua Palavra possa ser a nossa única regra de fé e que, através dela, possamos seguir a nossa vida, tendo um crescimento, um conhecimento pessoal da Tua pessoa. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, transforma a nossa vida. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Eu gostaria neste momento que você atentasse para alguns recadinhos muito importantes. O primeiro recado, muito obrigado você que tem acompanhado a classe bíblica com o pastor Raimundo Gonçalves. Não deixe de compartilhar com seus amigos essa grande esperança através da palavra de Deus. Então compartilhe com seus amigos, participe com ele, com aquele que está interessado, que está tomando a decisão aí de conhecer mais a respeito da palavra e quem sabe nesse ano ainda tomar a decisão do batismo. Então continue compartilhando com ele esse link, participando com ele deste culto especial do estudo da palavra com o pastor Raimundo Gonçalves, às terças e sextas-feiras. A você que tem acompanhado a classe bíblica com o pastor Luiz Gonçalves, atente-se, os horários foram alterados. Então, a partir de domingo, o horário da classe bíblica com o pastor Luiz Gonçalves na TV Novo Tempo é às 19 horas. Então, lembre-se, 19 horas, o horário foi alterado. Amigos, os templos estão fechados, mas a obra continua. A obra não continua apenas ao compartilhar a palavra com seus amigos, mas a obra continua também quando nós nos importamos com a necessidade alheia. Hoje, por exemplo, pela manhã, nós estamos com os jovens adventistas do Serra Negra no supermercado Bernadão fazendo um mutirão de troca, onde as pessoas trocam uma máscara por um alimento. Então elas recebem a máscara e deixam um alimento. E esse alimento irá para justamente formarmos cestas e ajudarmos aqueles que estão necessitados. Participe deste grande movimento da corrente do bem. Essa semana mesmo entreguei algumas cestas a alguns necessitados. Isso é muito especial, muito importante. E por isso, querido amigo, eu gostaria de agradecer você que tem já nos apoiado, nos ajudado. E a você que ainda não entrou nessa corrente do bem. Pegue o seu alimento, leve então até o diretor do departamento de asa da tua igreja, para que ele possa realmente formar as cestas e fazer essa distribuição para aquelas pessoas que estão carentes. E se você sabe e conhece alguém que está necessitado, entre em contato conosco para que possamos ver o que podemos fazer neste momento de crise. Então vamos fazer parte dessa corrente do amor. Vamos ter compaixão para aqueles que carecem. O último recado que eu gostaria de passar para você nesta manhã é que amanhã nós teremos um encontro especial com a liderança da igreja aqui local, da cidade de Patrocínio. Esse encontro será através da live, através do aplicativo Zoom, onde nós iremos definir as próximas ações da Igreja Adventista aqui na cidade de Patrocínio. Quem sabe os dias estão já contados para voltarmos à igreja. E lembre-se, ao voltarmos a ter o culto na nossa igreja, nós ainda iremos continuar seguindo as precauções e
seguindo as restrições que nós temos ainda através do decreto municipal. Então, se voltarmos a abrir os nossos cultos, você será avisado através das redes sociais, através de ligação, dos grupos oficiais da igreja. Então, fique atento para as próximas informações que você receberá. E se nós abrirmos a igreja, lembre-se que nós teremos inicialmente 2 sessões de culto ao sábado pela manhã, para que nós não tenhamos tanta aglomeração. Então fique atento e nós então iremos passar maiores informações se essa for a decisão. Os templos ainda estão fechados, mas lembre-se, a obra continua. Provai e vede. História de hoje: de mineiro a chefe. Oyum é uma região localizada a 4.000 metros de altura, nas montanhas do Peru. Este é o Máximo, empregado de uma mina de carvão, e que está prestes a tomar uma decisão importante em sua vida. Boa tarde. Engenheiro, eu queria conversar com o senhor. Eu quero ser adventista do 7º dia, engenheiro, e tomei a decisão de servir a Deus junto com a minha família. E quero, na verdade, parar de trabalhar aos sábados. Gostaria que o senhor me liberasse aos sábados. Olha, meu estimado, a empresa precisa de pessoas que possam trabalhar em tempo integral, todos os dias da semana. Agora, se o senhor quer ser adventista, quer ir à sua igreja, por mim tudo bem. Mas aqui não, o senhor está despedido, pode se retirar. Com muita tristeza no coração, Máximo desceu a montanha, sabendo que a partir daquele dia já não teria trabalho. Como poderia manter a sua família? A empresa não pagou tudo o que lhe era devido, e por se sentir vítima da injustiça, buscou um advogado para que o representasse num julgamento. Ele não o conhecia, mas infelizmente não tinha mais opções naquela cidade tão pequena e afastada dos grandes centros urbanos. Doutor Miguel, eu vim aqui para contratar os seus serviços. Seu Máximo, eu revisei os seus papéis e acho que o senhor pode entrar com uma ação para receber tudo o que tem direito pelos anos trabalhados. Então, seu Máximo, podemos entrar com uma ação na justiça agora mesmo. Está de acordo? Sim. Conforme o combinado, o senhor deve pagar pelo meu trabalho a quantia de R$8.000. O senhor tem o dinheiro? Tenho sim. Máximo não consultou a Deus para tomar aquela decisão. Acreditando que estava fazendo o correto, atuou por conta própria. Aquele advogado atuou de má fé. Não entregou os papéis na justiça e se mudou para Lima, levando todo o dinheiro de Máximo. Muito triste e sem saber o que fazer, Máximo subiu a encosta de uma montanha e implorou a Deus por misericórdia. Sua família estava sofrendo, e a filha mais velha, ao vê-lo sem trabalho, algumas vezes foi muito dura com ele. Ô pai, até quando você vai ficar sem trabalhar? Eu só te vejo deitado no sofá vendo televisão. O senhor acha que vai pagar os meus estudos com o quê? Como a gente vai conseguir viver? O senhor tem que fazer alguma coisa, pai. Não pode ficar assim, não. Pelo menos, aprende a cozinhar. E sai pela rua vendendo comida para que possamos ter uma vida decente. Máximo, a nossa filha tem muita razão, porque você já está sem trabalho há muito tempo. Acho que ela nos deu uma boa ideia e eu vou te ajudar, tá bom? Máximo trabalhou como mineiro durante toda a sua vida. Como ele faria o que sua filha disse? E aprenderia a cozinhar de um dia para o outro? Atualmente, ele e sua esposa saem todos os dias para vender comida pelas ruas da cidade. Eles ganham mais com este trabalho do que ganhavam com um salário de mineiro, sem contar
que eles têm a garantia de não ter que trabalhar aos sábados. A história de Máximo talvez seja parecida com a sua. Na simplicidade desse testemunho, aprendemos 2 lições. Diante de uma situação inesperada de desemprego ou de ter que recomeçar uma vida, busque a Deus em primeiro lugar. Se humilhe diante dele e, a partir daí, busque um trabalho que esteja ao seu alcance e se capacite para realizá-lo. Irmãos e amigos, agora chegou a hora de participar de um momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Deus os abençoe. Provai e vede. Cada sábado, quando nós olhamos essa história, isso nos motiva a permanecermos fiéis a Deus, não é verdade? Neste momento, talvez você participou da adoração em família, através dos seus dízimos, das ofertas. E por isso eu gostaria de convidar você, querido amigo, que está aí com a sua família, ou se você está sozinho, não se desespere, Deus está aí com você. Nós estamos aqui através dessa transmissão e neste momento de adoração, eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos para agradecermos a Deus pelas dádivas que Ele nos dá. Lembre-se, a dádiva não é maior do que o doador. Por isso precisamos agradecer ao nosso doador pelas dádivas recebidas. Eu gostaria de também convidar você neste momento de oração a pedirmos uma bênção especial para a palavra que nós iremos compartilhar nesta manhã. Vamos orar? Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, pelas dádivas que o Senhor tem dado a nós. Obrigado porque cada dia possamos entender que o Senhor, como nosso doador, merece toda a nossa adoração, toda a honra e toda a glória seja dada a Ti. Neste momento mais do que especial, nesta oração, há famílias, há pessoas que recolheram os seus dízimos, as ofertas, separaram para que no momento ideal pudesse levar a tua casa para adorar a Deus através da sua fidelidade. Continue, Senhor, abençoando cada irmão, cada amigo que permanece fiel, mesmo diante das crises, mesmo diante das dificuldades. Neste momento, Senhor, a tua palavra será aberta. Eu não possa falar de mim mesmo, mas através da ação do Espírito Santo, que eu possa falar aos corações daqueles que estão assistindo esta transmissão, ou que talvez ainda irão assistir. Muito obrigado, Senhor, por ser o nosso Deus. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos estudar a Bíblia nessa manhã? Eu gostaria de convidar você a pegar a sua Bíblia. Se não estiver perto de você, corra lá, pega a Bíblia e volta para nós acompanharmos juntos o estudo desta manhã. Se você já está com a sua Bíblia na mão, segura ela aí, porque nós já vamos usá-la. E eu gostaria neste momento agradecer você por nos acompanhar. Essas transmissões estão sendo feitas aqui da Igreja Central de Patrocínio. E por isso, meu muito obrigado por você, querido amigo, que tem compartilhado essa transmissão com seus amigos, por você que tem deixado o seu comentário. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida e a vida da sua família grandemente. Vamos estudar? Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 11. Eu vou abrir a minha Bíblia, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia também. O texto será projetado na tela, mas eu gostaria que você acompanhasse na sua Bíblia. Eu mesmo, quando vou ler a Bíblia, eu gosto de ler na minha, quando assim eu tenho oportunidade de fazer as minhas anotações. Apocalipse, capítulo 3, no versículo 11, diz assim: Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome tua coroa. Olha aqui para mim. Se você soubesse que Jesus voltaria em poucos dias, o que você faria? Vou mudar a minha pergunta. Se você soubesse que Jesus viria amanhã, o que você faria diferente? Você mudaria alguma prioridade? O que você mudaria na sua vida? É interessante que o texto de Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 11, nos dá 3 grandes alertas. O texto diz assim: Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. 3 grandes alertas que nós percebemos neste texto. Primeira grande alerta: não perca tempo. Segunda grande alerta: não perca o que tens.
Terceira, não perca a vida eterna. Eu gostaria neste momento compartilhar com vocês essas 3 grandes alertas que nós encontramos no texto. Repetindo, não perca tempo, não perca o que tens, não perca a vida eterna. Não perca tempo. Eis que cedo venho, ou eis que venho sem demora. É interessante que outros textos no próprio livro de Apocalipse vai dizer o seguinte, Apocalipse capítulo 2, versículo 16: arrepende-te, pois, ou senão virei a ti em breve, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Olha aqui para mim agora, arrependa-te enquanto é tempo. Olha o texto dizendo, não perca tempo. Olha agora Apocalipse no capítulo 22, olha como o texto vai repetir, num capítulo só. Olha algumas frases que serão repetitivas no texto. Apocalipse capítulo 22, no versículo 7 diz assim: eis que cedo venho. Versículo 12, eis que cedo venho. Versículo 20, aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Vem, Senhor Jesus. O convite, a alerta, o apelo, o conselho do texto é: não perca tempo, Jesus está voltando. 12 de agosto de 1844, aconteceu algo extraordinário. E por isso eu gostaria que você voltasse no tempo. Naquele dia, 12 de agosto de 1844. Era uma campal dos Adventistas em New Hampshire. José Bates estava pregando e Bates estava falando para um grande público, mas ali havia um jovem chamado Samuel Snow, e aquele jovem levanta e ele diz assim: Bates, não perca tempo em pregar mensagens que não é para o nosso tempo. Jesus vai voltar daqui a poucos meses e por isso nós não podemos perder esse tempo precioso em pregar, em viver coisas que não são importantes. Precisamos viver como se Jesus voltasse, e Ele vai voltar. Precisamos pregar porque Jesus vai voltar em 22 de outubro de 1844. Ei, olha para mim aqui. Talvez eu esteja falando para alguém que tem perdido tempo com coisas que não têm valor. Olha aqui, talvez eu esteja falando para alguém que percebe, ao olhar essa alerta, tem entendido que você tem perdido seu tempo com coisas que não vão te levar para a eternidade. Eu gostaria que você atentasse para o apelo que o texto diz: eis que cedo venho. Talvez esteja falando para alguém que tem feito planos de casar, planos para comprar um carro, planos para uma casa, mas não tem feito planos para a volta de Jesus. Não perca tempo. Eu gostaria de compartilhar com você nessa manhã 10 arrependimentos que você não vai querer ter antes de morrer. Vou repetir: 10 arrependimentos que você gostaria de não ter antes de ter morrido. Primeiro arrependimento: ter trabalhado tanto naquilo que nunca te fez feliz. Segundo arrependimento: ter feito pouco sexo. Isso é para os casados. Ter feito pouco sexo. Cuidado, porque o tempo passa e vai ficando cada vez mais difícil com a idade. Terceiro: ter prejudicado a sua saúde. Vai no leito de hospital e pergunta se muitos ali não estão arrependidos por ter prejudicado a sua saúde. Quarto: não ter percebido que você é lindo, que você é linda. Ei, olha aqui para mim, você é lindo, você é linda. Quinto: ter ficado com medo de coisas que no futuro você viu que não era nada. Sétimo: não ter dito para as pessoas que você as ama e que elas são importantes para você. Olha aqui para mim, não perca seu tempo. Na maioria dos sermões fúnebres que eu faço, eu olho para aquela família, para aquelas pessoas que estão ali lutadas e digo: aproveite enquanto é tempo para dizer para as pessoas que você ama elas, que elas são importantes para você. Algumas vezes a gente deixa o tempo passar e não fala. Por isso eu gostaria que neste momento você virasse para a sua esposa aí, para o seu esposo, para o seu filho, para a sua filha, para o seu pai, para a sua mãe e falasse assim: pai, eu amo você. Já falou? Olha o sentimento que nos traz.
Olhe para ele, diga: eu amo você. Você é importante para mim. 8. Ter perdido muito tempo da vida com coisas fúteis, como videogame, seriados e redes sociais. Cuidado. 9. Ter perdido vários momentos importantes da família, porque você estava ocupado demais com outras coisas. Olha aqui para mim agora. Olha aqui para mim. 10º arrependimento que você não gostaria de ter antes de morrer é ressuscitar e ver que você não foi para o céu. A segunda alerta no texto é: não perca o que tens. Não perder o que, pastor? O que eles tinham que eles não poderiam perder? Vá no versículo 8 do capítulo 3 de Apocalipse. Olha o que a característica da igreja de Filadélfia: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Mas agora olha a característica dessa igreja, olha a característica: entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Segundo alerta: guarde o que tens. Ei, não perca o que tens. O que eles tinham de tão precioso que eles não poderiam perder? A palavra de Deus. Mas eu gostaria de falar para você que está nos acompanhando nesta manhã: eu só perco aquilo que eu tenho. Muitas pessoas não vão perder a palavra de Deus porque ainda não a têm. Talvez eu esteja falando para alguém que tem gastado o seu tempo com tantas outras coisas, ao invés de estudar, de buscar, de ter, de guardar a palavra de Deus no seu coração. O conselho bíblico, o apelo é: guarde o que tens. Não perca o que tens. Talvez esteja falando para alguém que ainda não tem a palavra de Deus no seu coração. Que tal você aprender a guardar a palavra de Deus no teu coração? Não é à toa que o texto da Bíblia diz: eu escondi a tua palavra no meu coração, para que eu não possa pecar contra ti. Muitas vezes, quando nós não guardamos a palavra de Deus, a consequência natural é negarmos o nome de Deus. Não é à toa que no versículo 8 diz: porque vocês guardaram a minha palavra e não negaste o meu nome. Pastor, o que é negar? Como negar? 3 formas práticas de negarmos a Deus. Primeira forma prática: negar é não reconhecer a Deus como Ele é. Algumas vezes nós não reconhecemos Deus como Deus. Algumas vezes nós queremos ser Deus de nós mesmos. E talvez você esteja falando para alguém que tem deixado outras coisas se tornar o seu Deus. E o Deus bíblico, o Deus real, o Deus verdadeiro, você não tem reconhecido Ele como de fato Ele é, Deus. A segunda forma prática de negar o nome de Deus é não reconhecer Ele diante dos outros. Ei, olha aqui para mim. Talvez eu esteja falando para alguém, para um jovem, para um pai, para uma mãe, para um filho, que lá na faculdade, lá no seu trabalho, na rodinha da sua família, quando vocês estão fazendo ali um churrasco, surge uma piada, surge uma chacota de Deus, surge uma oportunidade de você testemunhar o nome de Deus, e você tem sido omisso. Talvez eu esteja falando para alguém, para um jovem que esteja lá na faculdade com os seus amigos, ou no seu momento bate-papo no grupo do WhatsApp, uma conversa com alguém, e você percebe que a pessoa precisa de Deus, mas naquele momento você não reconhece Deus diante dos outros. Talvez eu esteja falando para alguém que tem negado a Deus, porque tem sido omisso lá no seu trabalho, porque você não tem reconhecido Deus diante das pessoas. É interessante que algumas vezes nós vamos conversar com algumas pessoas, e aí a gente fala de um nome, né? Olha, eu conheço fulano de tal. Ah, você conhece? Nossa, aquele homem nem parece que é crente. Olha, por quê? Porque talvez aquela pessoa não tenha reconhecido Deus diante dos outros. Fala que tem Deus em casa, mas com os outros não reconhece Deus como de fato Ele precisa ser reconhecido. Terceira forma prática de não reconhecermos a Deus ou de negar
Terceira forma prática de negar. Como negar? Não reconhecer como ele é, não reconhecer ele diante dos outros. E terceiro, mentir para você mesmo. Hipocrisia. Você dizer algo, mas você na sua vida prática você vive outra coisa. Hipocrisia também é negar a Deus. O terceiro e último conselho, alerta do texto é: olha, guarde o que tens. Para quê? Para que ninguém tome a tua coroa. Eu gostaria de repetir, eu estou indo já para a parte final do meu sermão. Eu gostaria que você olhasse aqui para mim agora e entenda, primeiro, não perca tempo. Não perca tempo. Se você está perdendo tempo, pare de perder tempo com aquilo que não vai te levar para o céu. Não perca tempo. Não se arrependa de acordar depois da manhã e da ressurreição e não ver você lá. O segundo alerta: não perca o que tens. Amigo, ninguém gosta de perder aquilo que tem. Talvez esteja falando para alguém que tem uma casa, um carro, um emprego, e neste momento de crise agora você está com medo de perder, e aí você não quer perder. Depois que eu tive a Giovana como pai, eu tenho esse mesmo sentimento. Quando eu peguei aquele pequeno ser em minhas mãos, eu não quero jamais perder aquilo que eu tenho, a minha filha, a minha esposa, o meu lar. Alerta que Jesus está falando para você nesta manhã. Ei, olha aqui para mim. Não perca o que tens. Eu queria agora falar a última alerta do texto, a terceira e última alerta. Não perca a vida eterna. O que está tirando você da eternidade? O conselho bíblico é: não perca tempo, não perca o que tens e, por final, não perca a vida eterna. Amigo, olha aqui, você pode perder tudo nessa vida, mas uma coisa que você não pode perder é a vida eterna. Você pode perder seus amigos, você pode perder o seu trabalho, você pode perder o seu emprego, mas olha, ei, você não pode perder a vida eterna. Eu gostaria que você entendesse isso. Até quando você vai deixar alguém roubar de você a sua vida eterna? É o trabalho, é a internet, é o dinheiro, é mulher, é homem. Eu gostaria de voltar a te perguntar a pergunta que eu fiz no início. Se Jesus voltasse hoje, o que você mudaria na sua vida? Se você acha e entende que precisa mudar, por que esperar mais tempo? Não percas a vida eterna. Vou repetir, você pode perder tudo na sua vida, mas um conselho como seu pastor: você e eu não podemos perder a vida eterna. O meu sonho, eu almejo ver Jesus voltar. Qual é o seu sonho? Quando nós almejamos ver alguém que nós nunca tínhamos visto, nós mudamos tudo, nós preparamos tudo, nós aguardamos aquele momento como algo mais especial e importante da nossa vida. Eu fico imaginando quando eu estava esperando ali para ver pela primeira vez a minha filha Giovana. Esperar aquela vinda mudou tudo na minha vida. Eu arrumei o quartinho dela, eu arrumei a nossa casa, eu preparei as coisinhas, e quando ela nasceu e quando eu olhei para ela, aquilo foi algo mais extraordinário que já aconteceu na minha vida. Eu olhei para ela e falei assim: eu estava te esperando. Eu nunca tinha te visto, apenas sentido o seu chute na barriga da mamãe, mas agora eu vejo você. Parece que eu estava com saudade de alguém que eu nunca tinha visto, mas aquilo marcou a minha vida. Talvez eu esteja falando para alguém que não tem sonhado com a volta de Jesus. Talvez esteja falando para alguém que tem perdido tempo, não tem guardado a palavra de Deus e por isso não tem criado expectativa a respeito da volta de Jesus. Hei de ver. Eu gostaria de, neste momento, você tomasse uma decisão. Se você, assim como eu, quer preparar para ver Jesus voltar, porque você quer confirmar a sua vida eterna, você quer ver Jesus e quer dar um grande abraço nele e dizer muito obrigado, porque você morreu por mim. Eu gostaria que você, mais de uma vez, ficasse em pé.
Eu gostaria de orar com você e por você. Eu gostaria que você, neste momento, aonde você estiver, levantasse uma atitude de compromisso, dizendo: Senhor, me perdoa pelo tempo que eu tenho perdido, me perdoa porque eu não tenho guardado a Tua palavra no meu coração e não tenho vivido ela. Mas agora, Senhor, eu não quero perder mais tempo, eu quero guardar a Tua palavra, eu não quero negar o Teu nome e eu quero esperar o Senhor vir nas nuvens dos céus, porque eu não quero perder a vida eterna. Se esse for o seu desejo, eu gostaria neste momento de você fechar os seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Querido Pai que estás nos céus, nos ajude, Senhor, a não perdermos tempo com aquilo que é desnecessário. Nos ajude, Senhor, a cada dia, a cada momento, guardarmos a Tua palavra no nosso coração, para que nós não venhamos negar o Teu nome, negar quem o Senhor é, negar e não reconhecer o Senhor diante dos outros. Por favor, Senhor, nos livra da hipocrisia, nos ajude a guardar a Tua palavra no nosso coração e isso tornar prática no dia a dia. Por favor, Senhor, nós não queremos perder a vida eterna, nós queremos ver o Senhor nas alturas, nós queremos abraçar o Senhor, nós queremos ter a salvação, nós queremos ir para o céu. Nós não queremos, Senhor, na manhã da ressurreição gloriosa, levantarmos e percebermos que nós não fomos por lá. Por favor, Senhor, transforma a nossa vida, perdoe os nossos pecados, cuida, Senhor, de cada família que está nos acompanhando. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, que você tenha um ótimo sábado, que Deus possa te abençoar, que eu e você possamos guardar a nossa vida, a vida da nossa família, para recebermos Jesus nas alturas. Hei de ver. Deus abençoe. Eu aguardo a promessa que o Messias me deixou, de que um dia voltaria para buscar a quem salvou. Mas enquanto eu espero, tenho lutas a enfrentar. Quanto tempo mais terei que esperar? Hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar. Hei de ver meu Salvador, e os sinais dos cravos hei de contemplar quando aqui voltar. Essa é a recompensa, a herança do Senhor. Novo céu e nova terra, onde não há mais temor. Eu prossigo caminhando para o alvo alcançar. Sei que um dia no final a coroa vou ganhar. Hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar. Hei de ver meu Salvador, e os sinais dos cravos hei de contemplar quando aqui voltar. Hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar.
Salvador.